Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Hoje nós vamos falar sobre o plano astral, sobre o céu e também sobre o inferno, né? Que isso faz parte. Colocaram na nossa vida essa crença de que existe uma divisão e ela não existe, ela não acontece na prática, tá? Quando a pessoa desencarna, quando o espírito perde a carne, né, o corpo físico, ele antigamente, ele era levado para tratamento, para planos mais elevados, para se limpar, para poder lembrar de quem ele era, né? E aí, de 1500 para frente, mais ou menos, eu tô dando aproximado, de 1500 para frente, houve um grande boom, né? Uma grande chegada no planeta de seres de baixa vibração, e esses seres acabaram aprisionando os espíritos. Alguns eram aprisionados em vida, né? A pessoa estava viva, fazia um pacto com algum demônio, algum ser, alguma entidade, fazia um pacto de sangue com esse ser, e aí esse espírito já era retirado, tá? Então a pessoa achava que estava fazendo grandes coisas, e a mente consciente, a alma, ia assim viver grandes coisas, ia assim ter sucesso financeiro, sucesso no amor, enfim, mas o espírito já estava separadinho lá de lado, vivendo o que aquele ser negativo queria, tá? Então esse é o grande problema dos pactos. E aí, quando você faz um pacto que você dá o seu espírito para um ser de baixa vibração, às vezes ele cumpre com o prometido e às vezes não, tá? Então, às vezes você faz um pacto para ter fama e você não tem fama, você tem uma doença, você pega um problema na coluna, você fica mais pobre, você fica... Mas eu fiz o pacto, o que aconteceu? Aconteceu que ele não queria que você evoluísse, não queria que você... Entendeu? Era o desejo dele. É sempre o dele que ganha, o seu jamais vai ganhar, tá? Sua vontade jamais vai ganhar. Então, nessa questão de morte, de desencarne, tem um fato muito interessante que eu falei já algumas vezes isso, mas nunca assim tão publicamente, explicar assim para mais pessoas. E esse fato é o seguinte: quando os seres superiores, quando, vou falar Deus, mas vocês sabem que é toda uma egrégora, é todo um conjunto de seres, né, uma equipe que trabalha com isso. Então, mas eu vou falar Deus para simplificar, tá? Quando Deus faz cumprir com o plano divino, ele já tira o sofrimento antes, tá? Ele tira o espírito do sofrimento, porque ele entende que o sofrimento ele não evolui ninguém, tá? Ele não evolui nada, ele não evolui ninguém, ele entende dessa forma. Apesar de que nós estamos vivendo aqui dentro de um conceito de expiação e prova. Então, para você aprender, para você entender, você tem que evoluir. Mas para Deus não é assim. Para Deus você não precisa sofrer, você não precisa chorar, você não precisa ser pobre, você não precisa passar fome, tá? Isso que faz é a nossa mente. A nossa mente é que nos aprisiona. Então, quando Deus faz as coisas, ele organiza tudo. Então, assim, às vezes ele precisa que saia uma determinada energia do planeta, uma determinada vibração precisa ser retirada. Então, ele organiza as coisas e ele vai fazer, por exemplo, um grande desastre. Vou dar um exemplo para vocês. A barragem de Brumadinho. Teve gente, analisem ali os fatos. Teve pessoas que estavam passeando, pessoas viajando, casais recém-casados, os próprios donos da pousada eram de outro estado, foram para ali montar aquela pousada, assumir aquela pousada, pessoas que foram trabalhar, pessoas que não foram trabalhar e foram pegos pela enxurrada, pessoas, enfim, gente que saiu para buscar documento e não foi pego pelo desastre e assim por diante. Na hora, se você for medir radiestesicamente, na hora do problema, na hora do acidente,
as pessoas que estavam sem espírito, elas já estavam sem espírito, elas foram levadas por aquela enxurrada. Elas foram colocadas, posicionadas no lugar certinho onde ia passar, e aí assim elas poderiam desencarnar. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente mede radiestesicamente, a gente mede no horário do desastre, não tem sofrimento, não tem dor, não tem nada, sabe? O espírito não tá ali sofrendo, né? Não tá ali, isso não vai ficar gravado na memória dessas pessoas, no registro acástico dessas pessoas. Isso fica na alma, né? Então, se a alma viveu aquilo, foi assim que a alma terminou, então ela consegue lembrar disso, mas o espírito não consegue, porque é retirado antes. Então, o espírito pode até saber que aquele ser que ele habitou, aquela experiência dele finalizou com um desastre desse. Mas ele não vai sofrer com aquilo, porque ele já foi retirado antes. E isso acontece muitas vezes. Nesses grandes acidentes, nesses grandes desencarnes, acontece isso. Vai o plano espiritual lá, retira todos aqueles espíritos que vão estar presentes naquele momento e faz com que eles tenham uma passagem melhor. Então, retira eles dali, leva para tratamento, cada um vai ser encaminhado, quem vai estudar já vai encaminhado, quem vai partir para uma nova experiência já é encaminhado para entender aquela experiência, para estudar sobre aquilo, quem precisa evoluir já vai para o setor de evolução e assim vai um para cada lado, distribuindo para que todos possam ter o seu desfecho. E o corpo físico continua ali, às vezes vai tomar um café com você, vai almoçar, e daí na hora do jantar acontece o que tem que acontecer, tá? Então, 1500, até 1500 era isso que acontecia, tá? Aí depois, quando entrou os seres de baixa vibração, eles faziam como eles queriam. Então, se tinha algum ser que estava evoluindo, que estava tendo acessos maiores, que estava compreendendo melhor esse plano, eles iam lá e retiravam o espírito e deixavam a pessoa vagando por ali. Tá? Então, às vezes, retira o espírito do corpo da pessoa e deixa em outro lugar, aprisiona, guarda numa cela, num calabouço, qualquer coisa dessas, tá? Daí forma-se o inferno, né? Aí fica lá preso num lugar que ele não merece estar. E aí, quando o povo assumiu, o povo do astral aí, essa equipe do astral assumiu, quando Deus tomou as rédeas de novo do planeta, vamos dizer assim, eles voltaram, tá? Depois que houve toda aquela retirada de espíritos do umbral, de espíritos desse baixo umbral, do alto umbral, de todas as dimensões, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 17ª dimensão foi limpo, tá? Então, quando foi retirado isso, cada um foi encaminhado para o seu planeta de origem, para o céu do seu planeta de origem, para o astral do seu planeta de origem, para poder seguir, continuar a evolução lá, para continuar as suas experiências lá, para poder evoluir no seu planeta e daí sim poder assumir uma missão em outro lugar, tá? Mas quando foi feito isso, foi retirado esses seres, esses espíritos, eles retomaram com essa diretriz, com essa prerrogativa de encaminhar as coisas para que não houvesse sofrimento. Muitas das coisas que eu acessava quando fazia os atendimentos, eu acessava a dor e o sofrimento das pessoas. Eu acessava como um crânio esmagado fez a pessoa sofrer e até hoje sente aquilo. É como uma morte na fogueira, morreu queimado, morreu afogado, como isso impactava as pessoas, né? Então, foi retirado isso, foi destituído essa postura em relação à vida terrestre e foi colocado que todos os seres, quando eles vão desencarnar, eles já são retirados antes. Às vezes é retirado 3, 4 meses antes ou até mais, tá? Então depende de cada um, da missão de cada um. Cumpriu a missão, tá pronto para desencarnar, já tem a data certa, então já tira dali para que não haja mais sofrimento para aquele ser. Parece assim, né? Uma coisa mecânica, mas não é. Para até entender isso,
Até aceitar isso é realmente muito difícil. Então, quando isso aconteceu, nenhum espírito mais ficou vagando pelo planeta. Ninguém morreu sem ser a data certa, sem ser o tempo certo. Então, por exemplo, na história da Boate Kiss, vocês lembram da história da Boate Kiss? Muitas pessoas morreram ali, foram centenas, e eles morreram porque eles tinham que morrer, tá? Já estava certo, já estava tudo planejado, tanto que morreram pessoas que estavam na boate, morreram pessoas que estavam em casa dormindo, que colocaram uma roupa e saíram para ajudar, morreram bombeiros que estavam trabalhando e entraram lá e morreram, bombeiros que conhecem o fogo, que entendem disso, acabaram morrendo. Então, foi feito teve gente que quebrou, quase se matou ali para salvar as pessoas, e teve muita gente que estava dentro da boate que não morreu. Então, assim, foi tudo planejado, foi obra divina aquilo ali. Não tô dizendo que foi bonito, não tô dizendo que eu conseguiria encarar numa boa uma obra dessa, mas é para vocês entenderem a força desses seres, o que eles, a compreensão que eles têm da vida, e tudo acontece exatamente porque tem que acontecer, tudo. Então, se alguma coisa muito boa acontecer com você, é porque realmente tinha que acontecer, tá? E se alguma coisa ruim acontecer, é porque realmente precisava acontecer também, para que uma outra coisa boa aconteça lá na frente. Então, a gente não pode fugir dos nossos processos, tá? A gente não deve fugir dos nossos processos. Se você tá vendo um obstáculo ali, tenta trespassar ele, tenta pular, tenta compreender aquele processo e conseguir ultrapassar ele. Não faz a volta, não faz a curva, porque lá na frente você vai ter que encarar isso de novo, tá? Então, é o meu conselho de coração para vocês. Enfrentem seus processos, compreendam o que está acontecendo, busquem saber por que isso está acontecendo com vocês, o que isso quer mostrar para vocês, o que essa situação quer mostrar para vocês, para que vocês possam superar isso e ver o pote de ouro lá no fim do arco-íris depois. Porque, gente, se você fizer a volta, pegar outra estrada, modificar o seu caminho, lá na frente, tudo o que ia acontecer aqui atrás vai acontecer, porque tá predestinado, tá marcado para acontecer, tá? Então, não fuja dos seus processos. E entendam que ninguém morre antes da hora. Ninguém. Então, você não precisa ter medo da morte, porque a morte é a única coisa certa, né? A única coisa que é certeza é que a gente vai morrer um dia. Então, a gente não precisa ter medo dela, a gente tem que respeitar ela. A gente tem que respeitar a vida e viver. Viver da melhor maneira possível, ser o melhor que a gente puder e encarar tudo com mais leveza. Porque se a gente levar tudo pro lado do medo, a gente não consegue compreender nada, tá bom? Um abraço para você.